Muito boa noite, queridos amigos e amigas, companheiros e companheiras de reflexão. Essa noite eu queria falar um pouquinho da contradição existente entre a mensagem bíblica e as pessoas que usam a mensagem bíblica ou a proposta bíblica e não vivem o original dessa mensagem bíblica, e sobre a questão de como o mundo ainda, mesmo numa situação tão complicada, em que nós estamos enfrentando aí um inimigo invisível, né? Mas que a gente já tem tecnologia e tem ciência para pelo menos saber como ele funciona, o mundo ainda está preocupado com o econômico. O mundo que eu quero dizer aqui, o mundo político, o mundo do poder, o mundo que realmente tem algum poder para mudar a situação. Primeiro que a Bíblia, a mensagem da Bíblia, ela é uma mensagem universal. A mensagem bíblica é universal. E a mensagem bíblica, ela é uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem que mostra que a gente deve partilhar, a gente deve se doar, a gente deve se entregar. Mas as pessoas que têm poder nesse mundo, eu vou falar principalmente questão política, confessam o nome de Deus, mas não vivem isso, para mim, é uma tremenda contradição. Historicamente, Deus sempre foi usado a favor do poder para manter privilégios. Sempre. As estruturas de poder sempre fizeram isso. Quando os poderes são opressores ou são conservadores, eles usam o nome de Deus e usam o poder militar para proteger, porque sabe que vai oprimir e o povo vai se revoltar, de alguma maneira. E o que eu fico mais triste é porque na mensagem bíblica não tem lugar nenhum falando disso, né? Eu já falei em alguns vídeos com vocês aqui. O personagem central da Bíblia, que é Jesus, o mundo tem antes de Cristo e depois de Cristo. A imagem dele, a mensagem dele na Bíblia não tem nada a ver com esses poderes políticos que falam dele por aí. Não tem a ver com privilégio, não tem a ver com esse engano. A mensagem bíblica dele era simples, era amar, cuidar, perdoar. Mas a gente usa o nome dele para oprimir, para eliminar, né? E outra, lá na Bíblia, a questão econômica da experiência que Jesus tinha com os discípulos, ou mesmo depois Paulo com as igrejas, era sempre de partilha. É lógico que devia existir problemas, as igrejas lá na Bíblia têm problema, a igreja em Corinto tinha muito problema, as igrejas tinham problema, mas era sempre de partilhar, de doar, de amar. E aí o mundo hoje, eu estou falando isso porque o líder máximo do mundo, o presidente americano, ele fala em Deus todo dia. Mas a preocupação dele, ou de alguns líderes do mundo que também usam Deus como muleta, não é a humanidade, não é resolver as questões humanas. Essa questão, por exemplo, do vírus que a gente está enfrentando aí. Os líderes do mundo não estão preocupados efetivamente com combater isso, usar todos os esforços. Agora a preocupação é o econômico. Que o mundo nunca viveu uma crise tão grande desde 1929. Poxa, a humanidade, os países, criam esses sistemas. As trocas comerciais, as guerras na Organização Mundial do Comércio, a exploração da natureza, a transformação da natureza, a briga em taxar um metal num lugar ou taxar um equipamento eletrônico no outro, tudo é a gente que faz. Então, outra coisa, a mensagem bíblica ela é uma mensagem de reforma pessoal, de reforma interna. Então, na verdade, esses líderes que estão no mundo não estão preocupados com a mensagem de reforma interna.
Eles estão preocupados em manter, mesmo numa situação tão complicada, ainda tão preocupados com as questões econômicas, comerciais. Mesmo as empresas, que também nós que criamos e tudo, os sistemas financeiros e econômicos, sempre pensando em cortar gasto, em demitir, em diminuir salário. Poxa, eu já falei aqui, eu sou professor, mas eu também sou pastor e sou cristão. Eu quero saber que horas a gente vai usar os recursos que nós temos, seja na ciência, seja na capacidade filosófica de pensar, seja do ponto de vista de pensar a questão política também, a mesma questão econômica, a favor de toda a humanidade. Mesmo numa hora que todo o mundo inteiro está numa luta comum contra um vírus, a gente ainda está vivendo essa digladiação entre os países, as estruturas de poder. E os bancos ainda continuam nessa situação se beneficiando, as empresas de questão virtual. Está sempre alguém se beneficiando nesse processo. E eu não estou vendo um esforço real assim. Eu não estou percebendo o esforço real. Claro que a gente está vendo muitas ações aqui e ali, é lógico. A Organização Mundial da Saúde está preocupada, né? Pelo menos o discurso é de preocupação. Alguns países estão fazendo algo efetivo. Mas eu estou vendo ainda uma preocupação excessiva do mundo, não na humanidade, não no ser humano, não na integralidade humana, mas nas estruturas criadas, principalmente na questão econômica. A gente centrou a nossa vida inteira no econômico. E eu acho que a gente precisa mudar esse foco. A gente precisa voltar o foco para o homem, que é a parte mais importante do processo. E eu acredito que nós ainda somos a parte mais importante. Aliás, eu estou aqui propondo reflexão porque estamos aqui pensando juntos. E é um veículo que a gente pode usar para falar. Eu sei que talvez ninguém vai nem saber disso. Os líderes do mundo não estão nem aí, talvez. Mas eu preciso falar com alguém de como eu estou vendo isso, como eu estou pensando isso. Eu tenho talvez uma utopia de que um dia, realmente, a mensagem bíblica original de resgate da humanidade, de mudança nesse ser humano tão egocêntrico, tão destrutivo, eu acredito que essa reforma ela vai acontecer uma hora. E vai ser a verdadeira reforma. Porque aí você vai mudar o autor dos processos, o autor das guerras, guerra seja comercial, seja guerra entre países por causa de recursos. Eu acho que eu ainda acredito que essa mensagem vai tocar esse mundo e ela vai mudar essa humanidade. Eu ainda tenho essa esperança. Boa noite.